Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do módulo de evolução e nela comentaremos aqui sobre os processos de especiação e os principais mecanismos evolutivos. Espero que vocês curtam a aula. Se vocês puderem, dar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar, vai ajudar bastante. Além disso, é importante para que o conhecimento científico, o conhecimento de fato se aproprie aí por parte de vocês peguem um livro didático, façam anotações, pesquisem, dialoguem com os professores de vocês e façam bastante exercício, tá bom? Espero que a aula consiga aí fomentar e, sobretudo, ajudar vocês a sanar quaisquer dúvidas acerca disso. Vamos lá? Nas últimas aulas eu havia comentado aí sobre o processo evolutivo, comentei do Darwin, comentei do Lamarck, comentei do neodarwinismo, da teoria sintética da evolução, como que se deu origem na vida e etc, né? Agora eu quero já pegar a nossa aula e partir do conceito de evolução. A evolução ela é conceituada como a variação das frequências alélicas em uma população ao longo das gerações. Em outras palavras, é quase que equivalente a nós pensarmos que a população vai sofrendo variações nos seus genes ao longo do tempo. E essas variações aí nos genes podem originar novas espécies e sobre a ação da seleção natural pode haver aí o surgimento ou a extinção mesmo de algumas espécies. E diante disso, a gente pode fazer a pergunta, tá, como que as novas espécies aí se formam? E existem dois mecanismos fundamentais para esse processo. Nós temos o processo de especiação geográfica, ou também denominada como especiação alopátrica, no qual aqui você vai ter uma barreira geográfica ou uma barreira mecânica entre as populações. Sobretudo, a gente pensa aqui mais numa barreira geográfica. E a especiação simpátrica, ela se dá aqui a alguns fatores intrínsecos à própria população que vão conduzir aí ao isolamento genético. A gente vai entender com mais calma o que é um e o que é outro a partir desse momento. Vamos lá? A palavra alopátrica, ela deriva de dois sufixos aqui gregos. Alo, que significa além, e pátrica, que significa pátria. Então, a especiação alopática nada mais é do que um processo que ocorre quando duas ou mais espécies acabam se isolando geograficamente uma das outras. E, consequentemente, esse isolamento geográfico acaba ocasionando aqui uma interrupção no fluxo gênico, ou seja, não tem como haver aí intercâmbio entre os genes entre essas espécies ou até mesmo entre uma população. Vamos pegar, por exemplo, uma situação hipotética na qual você tem aqui uma população de caramujos e eventualmente acontece um surgimento de uma montanha ou de um rio ou até mesmo de uma catrera que acaba fazendo com que essa população, que a princípio era reunida, se separe. E agora, frente a isto, nós teremos agora esse mesmo conjunto de população separado e, consequentemente, cada um desses espaços agora onde que essa população está inserida, frente à ação da seleção natural, frente a processos mutacionais, frente à recombinação gênica, fará com que haja aqui uma diferenciação entre elas. E, consequentemente, frente a isto, acontece um processo de especiação. Ou seja, agora essas espécies que a princípio eram iguais, elas tornam-se diferentes. E se eventualmente eu vier a romper, tirar essa barreira aí que acabava separando-as, consequentemente, desculpas pelo som. Tem que fazer para fico doido da vida, mas paciência. Vamos lá. A ideia é o seguinte: se eventualmente agora eu pego agora e tiro essa barreira geográfica, eu não vou conseguir fazer com que essas espécies se intercruzem, porque elas terão aqui sofrido um processo de isolamento reprodutivo também atrelado ao isolamento geográfico, tá bom? Então, de maneira bem esquemática, nós podemos imaginar o seguinte: nós temos uma população inicial e estabelece-se agora uma barreira ecológica, uma barreira geográfica, fazendo com que essa população fique separada. E agora, cada um desse conjunto gênico aqui vai evoluir de maneira diferente, porque haverá aí algumas diferenças quanto ao próprio habitat, quanto às questões de mutações, as recombinações gênicas e, consequentemente, haveremos aqui a formação de duas novas espécies, tá bom? Essa é uma representação bem bacana aqui
para que nós pensemos na especiação geográfica ou alopátrica. Então, aqui é uma outra esquematização, tá? E aqui a gente vai começar com as exemplificações. Nós podemos pegar esse exemplo aqui da gaivota. Eu tenho a gaivota Argiteia e eu tenho aqui a gaivota de asa escura. Eu queria que vocês soubessem que essa gaivota Argiteia aqui, ela está mais ou menos ali nas regiões escandinavas, né? E aí, consequentemente, foi havendo aqui um processo de separação geográfica. E, consequentemente, esse processo de alopatria, acabou ocasionando aqui o surgimento da gaivota de asa escura, tá bom? Então, esse daqui é um exemplo clássico aqui de como que se dá o processo de especiação alopátrica. Então, outro exemplo bastante bacanudo acerca disso daqui é essa esquematização aqui. Nós temos uma população inicial representada em A, que sofreu um processo de isolamento geográfico, tá? Aqui em B. Sob pressões de seleção diferentes, vai originar aqui duas raças diferentes, que novamente, sob ação de seleções diferentes, ocasionará aqui o isolamento reprodutivo, originando duas novas espécies, certo? Acredito eu que vocês se lembram lá da nossa aula sobre Lamarckismo e Darwinismo, que eu comentei aí dos tertilhões de Galápagos. Os tertilhões de Galápagos, pessoal, nada mais é do que uma exemplificação bem clara do processo de especiação. E aqui nós temos a especiação alopátrica. Percebam que esses pássaros aqui, eles descendem de um ancestral em comum, no entanto, eles estão localizados aqui em ilhas diferentes lá do arquipélago de Galápagos. E aí, consequentemente, eles vão evoluir de maneira distintas entre si, tá bom? Agora, nós temos um segundo contexto, que é a especiação simpátrica. Diferentemente da alopátrica, agora os indivíduos estão na mesma área geográfica. E muitas vezes aqui vocês podem encontrar aí nos exames vestibulares ou nos livros que esse processo está muito atrelado com insetos que se tornam dependentes de plantas hospedeiras. Isso aqui é bem documentado aí entre plantas e insetos, tá? Você pode ter aqui uma população ocidental de Hellas, ó, e aqui a população ocidental de Hellas também. E aqui você tem uma nova população aqui, tá? A gente vai entender aqui o que é simpátrica. A palavra simpátrica vem do grego, formada aí por dois sufixos também. Grego não, perdão, latim, perdão, desculpas. Sim, mesma, pátrica, pátria. Então, estão no mesmo ambiente geográfico, tá bom? E aqui, quando existe aí um livre intercâmbio de genes entre as várias populações de uma espécie, o fundo genético ele vai se manter mais ou menos estacionário. Mas se eventualmente ocorre aqui um processo de mutação, recombinação ou seleção, as populações vão gradativamente acumulando aí diferenças genéticas. E essa separação pode levar a uma situação agora no qual não há mais aqui a possibilidade de cruzamento entre essas populações. Consequentemente, a gente interrompe aí o fluxo gênico. E nesse momento nós teremos aqui duas espécies diferentes em decorrência de um processo de isolamento reprodutivo. Tá bom? Uma vez formada a nova espécie, a divergência entre ela e a sua peça ancestral é irreversível, ou seja, não tem como a gente retornar ao status anterior. Pois a divergência genética vai ser tão acentuada e, consequentemente, acontece aí um mecanismo de isolamento reprodutivo, tá bom? Então, quero que vocês entendam que a especiação é um processo autorreforçante. Outro aspecto que a gente pode observar aqui, pensando em toda essa questão de alopatria, simpatria e os mecanismos evolutivos, é o estudo aqui das estruturas anatômicas. A gente entende aqui por homologia espécies que elas têm a mesma origem embrionária, contudo, essas estruturas homólogas elas podem ou não exercer a mesma função. E aí os exemplos mais clássicos que eu dou a vocês, eu acho que em outra aula eu já comentei inclusive, é a questão do braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa de um morcego e a natadeira de uma baleia. Percebam que elas carregam aqui consigo algumas características embriológicas em comum, mas a funcionalidade dessas estruturas é completamente diferente, tá bom? E aqui a gente já adentra no conceito de irradiação adaptativa, que nada mais é do que um mecanismo de especiação também. O que é o processo de irradiação adaptativa? Nada mais é quando eu tenho um grupo de indivíduos aqui de uma determinada população
que acaba divergindo aqui, eles são evolutivamente diferentes e essas características aqui são diferentes de acordo aqui com o novo nicho ecológico que ele está explorando. Então, ó, eu tenho um ancestral em comum aqui, é todos esses animais, no entanto, eles são diferentes entre si em decorrência da local, do nicho aí que eles ocupam, tá bom? A analogia agora já é um pouquinho diferente da homologia. Percebam aqui que eu tenho uma semelhança morfológica entre as estruturas e, consequentemente, essa semelhança morfológica decorre de haver uma função de adaptação à execução de uma determinada funcionalidade, tá? Então, se eu pegar aqui a asa de um inseto e uma asa de uma ave, são estruturas homólogas, fazem a mesma função, no entanto, embriologicamente elas são diferentes, tá? E aqui a gente tem um contexto de convergência adaptativa. Entendamos convergência adaptativa como um processo no qual diferentes grupos aí de organismos acabam por adquirir estruturas homólogas, assim, estruturas análogas, ou seja, estruturas que têm a mesma semelhança morfológica, executam a mesma função, no entanto, isso daí não quer dizer que haja um grau de parentesco evolutivo entre elas, tá bom? E aqui eu quero que vocês entendam que esses órgãos adquirem a mesma funcionalidade, a mesma morfologia em decorrência desses indivíduos estarem aqui no mesmo ambiente e sofrerem aí o processo de seleção natural de maneira quase que simultânea, de maneira igual, tá bom? Além disso, quando a gente está pensando aqui no processo de isolamento reprodutivo, vale se pontuar aqui dois. Primeiro, os mecanismos pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Entendemos aqui que os mecanismos de isolamento pré-zigóticos, eles podem ser aqui uma barreira geográfica, pode ser a questão de amadurecimento sexual em épocas diferentes, que é o caso aí da sazonalidade, a própria questão de comportamento aí que acaba diferenciando os padrões de corte nupcial. Nós podemos ter diferenças anatômicas tão significativas que acabam impedindo aqui o processo de fecundação, e nós podemos também ter algumas barreiras gaméticas, ou seja, algumas incompatibilidades entre os gametas que, por consequência, evitam o processo de fecundação. Tudo isso daqui nós chamaremos de isolamentos pré-zigóticos. Todavia, caso eventualmente aconteça o processo de fecundação, adentraremos agora no mérito dos mecanismos de isolamento pós-zigóticos. Você pode ter duas coisas. Primeiro, você pode ter uma inviabilidade aqui do zigoto, ou você pode ter uma questão aqui de infertilidade do híbrido. Então, ele é estéril, ele não tem aí a capacidade de gerar descendência, tá bom? Os mecanismos pré-zigóticos impedem a formação aqui do zigoto híbrido. E os fatores associados, como eu comentei anteriormente, são as diferenças anatômicas. Então, os órgãos reprodutores aí são diferentes, então essa falta de correspondência física pode ocasionar aí um mecanismo de isolamento pré-zigótico. Nós podemos ter aqui algumas diferenças no comportamento aí no momento do acasalamento, o amadurecimento sexual das espécies simpáticas em épocas diferentes, então aquela questão de sazonalidade. A espécie A se reproduz no verão, a espécie B se reproduz no inverno. Isso daí é um mecanismo pré-zigótico. E tem-se aqui o isolamento gamético, tá bom? Além disso, pegamos esse exemplo aqui das libélulas. A própria ausência de correspondência anatômica inviabiliza aqui o processo de fertilização, tá? Um outro exemplo que a gente pode adentrar aqui é a própria seleção sexual. Nós temos esse caso aqui dessas espécies de peixes que estão lá no leste do Lago Vitória, que fica na África, que a depender da região do lago, se está na região mais profunda ou mais próxima da superfície aqui, exige aí, tem-se um padrão de coloração diferente. Esse caso aqui, onde eu estou passando o cursor, é de peixes que ficam aí nessa região mais profunda. Eles apresentam um padrão de coloração mais vívido, né, mais escuro, e, consequentemente, isso daqui está atrelado com a escolha do parceiro sexual. Então, acaba sendo uma barreira mecânica também aqui para o processo de fecundação e copulação, tá?
O isolamento gamético refere-se agora com algumas diferenças na própria genitália e também tem aqui a própria questão de não se atraírem por diferenças químicas, tá? Entretanto, se eventualmente acontecer o processo de copulação, o ato sexual mesmo, os gametas tendem a ser aí inviáveis nos ductos sexuais da outra espécie. E os mecanismos pós-zigóticos, como eu comentei para vocês, podem ocorrer aí por inviabilidade do híbrido ou esterilidade do híbrido, certo? Exemplifico aqui o caso da mula, né? É um caso de uma espécie que foi originada aí, é um híbrido de outras duas espécies e ela é infértil, tá? Ela é estéril. E, além disso, eu queria comentar com vocês um conceito denominado como coevolução, que é uma situação na qual você tem aqui uma relação de predador e presas que acabam adquirindo adaptações aí resultantes de um processo seletivo no qual um vai atuar como agente de seleção natural do outro. Portanto, aqui é um conceito de coevolução, tá? E aí várias espécies vão adquirir algumas características, alguns mecanismos, a saber se são eles: mimetismo, coloração de advertência e camuflagem. Comecemos aqui pela coloração de advertência. É aquela situação na qual alguns animais apresentam algumas defesas químicas, como veneno ou odor desagradável, e eles acabam adquirindo um aspecto aqui fisiológico bastante próprio. Eles têm uma coloração tão vívida que acaba servindo aqui como uma sinalização e defesa química. É o caso do gambá, o caso aí de algumas espécies de anfíbios que têm veneno, tá bom? Tem-se agora o caso de mimetismo, no qual uma espécie imita a outra, tá? E aqui a gente vai ter o seguinte: a espécie que está imitando, nós chamaremos ela de mimética. E aquela espécie que está sendo imitada, nós chamaremos de espécie modelo, tá? A semelhança entre as espécies modelos e miméticas pode ser considerada aqui um caso de convergência adaptativa, tá? Isto é uma semelhança resultante de pressões seletivas similares. E além disso, o mimetismo ele pode ser bartesiano, ou seja, você tem espécies aí que são semelhantes, só que uma das espécies tem defesa química e a outra não tem, tá? E as duas espécies, de certo modo, são evitadas aí por predadores. E tem-se aqui o mimetismo mulleriano, são no caso, onde você tem espécies semelhantes, e tanto a espécie mimética quanto a bartesiana, a modelo, acaba tendo aí defesas químicas, desculpas pela gafe. E as duas tendem a ser evitadas por predadores. Um exemplo aqui de mimetismo mulleriano é o caso que acontece entre a borboleta monarca, essa daqui, e a borboleta vice-rei. A monarca é a espécie modelo e a vice-rei é a espécie mimética. Ou seja, essa está imitando essa. Mas ambas apresentam aqui substâncias de defesa, tá? E um clássico exemplo aqui de mimetismo bartesiano é o que acontece entre a cobra coral e a falsa coral. A saber se a coral ela é venenosa e a falsa coral, existe aí alguns casos que ela pode ser venenosa, mas não é tão letal se comparada aqui com a coral verdadeira, tá bom? Nós temos aqui o caso de camuflagem, que é o oposto do que nós vimos anteriormente. E aqui os animais eles tendem a ser semelhantes ao seu ambiente físico, tanto em aspecto de cor, quanto em aspectos aí de textura e etc. O que acaba tornando eles menos visíveis aqui aos seus predadores. Ó. Então tem aqui alguns exemplos. Ó. Tem esse caso dessa cobra, da lepre. Olha um outro exemplo aqui bonitinho. O caso do camaleão, que é um caso bem clássico de camuflagem. E vem a imagem mais bonita e a última para encerrar nossa aula, que é essa daqui. Que é o caso do bicho-pau. Beleza? Espero que a aula tenha sido proveitosa a vocês. Se vocês puderem dar um like, comentar e compartilhar, eu ficarei extremamente grato. Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.